Mas vai pegar de novo o Flamengo, tá? No Maracanã, agora pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se vai poder contar com alguns jogadores. Depois da ressaca, o retorno. Quinta-feira de folga, sexta-feira de trabalho aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, até porque domingão já tem confronto de novo contra o Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. E temos algumas dúvidas. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se vai poder contar com o lateral direito Mike, ele que saiu da partida contra o Flamengo com dores na panturrilha, Felipe Anderson com um trauma no olho. Esses dois atletas não treinaram aqui na Academia de Futebol nesta sexta-feira e ainda são dúvidas. Com relação ao Estevão, atacante que vinha sendo o grande destaque do Palmeiras nessa temporada, ele não participou de 5 dos últimos 6 jogos do Verdão, com problemas sucessivos no tornozelo esquerdo e também no joelho esquerdo. Com isso, ele iniciou uma transição física e pode ser que apareça em campo, principalmente focando, é claro, na Libertadores contra o Botafogo. Agora, então, o Verdão foca em duas frentes, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, até porque na Copa do Brasil perdeu 4,5 milhões de reais por não avançar para as quartas de final. E era esse o planejamento financeiro do Verdão, chegar até as quartas. Então, com o problema que acabou tendo financeiro de não chegar até essa fase da competição de mata-mata nacional, agora, quem sabe, né, não recupera esse dinheiro avançando na Libertadores da América e conseguindo o tricampeonato consecutivo brasileiro em 2024. Tem o Botafogo pela frente. Palmeiras é importantíssimo, né, esse retorno do Estevão. Há eliminações que são traumáticas, outras que, pela circunstância, acabam propiciando uma recuperação rápida. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, doída, mas o último jogo dos dois, né, foi o jogo que o Palmeiras foi hegemônico. Né? No primeiro foi muito mal. Foi muito mal. O Palmeiras foi eliminado por causa do desempenho no Maracanã, a discrepância de desempenho. Né? O Flamengo jogando muito melhor do que o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras foi eliminado no primeiro jogo. E aí acho que o Abel tem culpa por ter colocado um time para jogar com uma estratégia absolutamente tacanha na partida contra o Flamengo no Maracanã. Mas esse jogo no Allianz Parque, essa vitória por 1-0, demonstrou que uma nova reinvenção é possível nesse time do Abel Ferreira, porque vive o seu momento de oscilação, aquelas derrotas seguidas, né? O time caiu na tabela do Campeonato Brasileiro, Sim. Hoje está na 4ª colocação, a uma distância da liderança, mas acho que esse jogo no Allianz provou o quanto esse elenco ainda é forte. E agora deve contar com esse prodígio que é o Estevão, que coincidiu também com a saída dele, essa oscilação negativa. Mas o Palmeiras, me parece, isso foi mostrado naquele jogo contra o Vitória, né? Que vai deixando o Campeonato Brasileiro de lado para focar na Copa Libertadores da América, agora que a Copa do Brasil já foi, né? Esse jogo é contra o Botafogo no Rio. O Botafogo está jogando bem. Foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião, no jogo contra o Bahia, a expulsão do Gregory, né? Ridícula, né? Então, de repente, o Abel poupa o time no jogo contra o Flamengo. Isso pode acontecer. Nesse agora? Nesse agora. O jogo contra o Botafogo é na 4ª, né? Flamengo agradecerá. Flamengo que deve ter retornos importantes, né, Sim. Bernardo? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Quem é que volta? O De La Cruz, recuperado de trauma no joelho. Isso fez falta demais. Rossi, reserva na Copa do Brasil, é o goleiro da Liga, né? Goleiro do Brasileirão para o Tite. Ele que botou o Matheus Mendes aí, tem botado na Copa do... Matheus Cunha, perdão. Matheus Mendes é o goleiro do Galo, o reserva do Everson. E o Varela, o lateral direito, deixou o jogo de quarta-feira com dores na coxa, fez tratamento, participou do treino. 3 figuras importantes, 3 titulares. Sim, 3 titulares. Eu não gosto dessa ideia do Tite de ter um goleiro para Copas e outro para a Liga. Por quê? A diferença de nível entre Rossi e Matheus Cunha é muito grande. Você faz isso é comum até no futebol europeu, mas quando você tem 2 goleiros mais ou menos no mesmo nível, né? O Barcelona, em 2015, ganhou tudo, a tríplice coroa, ganhando Champions League, inclusive, no futebol europeu, com Cláudio Bravo e Ter Stegen. Que à época eram 2 goleiros mais ou menos no mesmo nível. Aí tudo bem. Mas Matheus Cunha é um goleiro fraquíssimo e pouco confiável. E tudo que goleiro não pode ser é pouco confiável. Mas tanto assim, certo? Eu acho. Só ver o que aconteceu na temporada passada.
Na final contra o São Paulo na Copa do Brasil, o gol do Caleri ele falha e falhou bizonhamente contra o Olímpia na eliminação da Libertadores no ano passado. Tá aí, grande jogo a ver, né? Quem que vai poupar e quem não vai poupar para essa grande partida, a grande rivalidade nacional aí dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Vamos fazer... Eu queria te dar uma boa noite, já jogando para você. Que duelo vamos ver? Porque na Copa do Brasil a gente viu o Flamengo amassar no Maracanã e no mando palmeirense, o Palmeiras muito bem, especialmente no primeiro tempo, também amassando o Flamengo. O que teremos? Boa noite. Boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana, desde já. Eu acho que vai muito depender das escalações utilizadas e das estratégias que as comissões técnicas vão usar a partir de agora, né? É óbvio, no meio de semana aqui em São Paulo, os dois queriam ganhar, né, se classificar, colocaram em campo aquilo que eles achavam e entendiam que daria às suas equipes a maior chance de ser bem-sucedida e seguir na Copa do Brasil. O resultado, obviamente, só é conhecido depois que essas decisões são tomadas. E aí, no caso do Palmeiras, que é quem se esforçou, que é quem correu muito, que é quem teve mais iniciativa no jogo, que é quem precisou correr atrás, né, da reversão de um resultado, a desclassificação ela é ainda mais cruel, porque ela vem depois que você colocou em campo, teoricamente, aquilo que você tem de melhor em termos de material humano para buscar esse resultado, e você não consegue. O Palmeiras tem uma competição a menos a partir do meio dessa semana para disputar. O Flamengo segue nas suas frentes, e ao que tudo indica, mesmo respeitando e entendendo aquilo que o Tite indica em termos de escalação, e não ser humanamente possível você pedir aos mesmos jogadores que se entreguem, né, em todas as partidas que uma equipe tem. O Campeonato Brasileiro não pode, de uma hora para outra, ser uma competição que mudou de patamar em relação ao que eram as prioridades do Flamengo antes do início da temporada. Então, assim, as coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. O Tite não tem tirado muitos jogadores das partidas do Flamengo, mas não tem insistido em determinadas escalações pelos motivos que ele mesmo apresentou. E o Palmeiras não, né? O Palmeiras já tem nos mostrado em algumas, não muitas, mas algumas situações de times bem distintos daqueles que o Palmeiras tem como o melhor para oferecer. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro ganha ainda mais importância para o Palmeiras, e o Flamengo vai continuar tratando as competições da maneira que vinha fazendo. Que times nós vamos ver? Eu acho que nós vamos ver um jogo muito diferente daqueles que a gente viu pela Copa do Brasil. A estratégia muda muito, o campeonato de pontos corridos ele tem outra personalidade, né? São outras coisas. Mas, de novo, como é a primeira partida depois de 2 jogos de Copa, né, intercalados com a rodada anterior do Brasileirão, eu acho que muita gente dos dois lados não vai jogar esse fim de semana. Então, Zupac, pegando esse gancho, a gente teve, pelo menos através das informações dos setoristas do Flamengo, a citação de que o Flamengo, se não for com força máxima, não deve ir com o time reserva. Quando o Flamengo perde do São Paulo na última rodada, foi debate. Se classifica perdendo do Palmeiras, teve a hashtag Fora Tite, o que para mim é absurdo, mas enfim, existe este eco. É sinal dos tempos, né? Então, mas quanto isso pode fazer o Tite, se não colocar força máxima, encarar esse jogo com o Palmeiras com uma força talvez uma força maior do que ele previamente imaginaria. Boa noite para você. Boa noite, Mota. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. Eu não acredito que nada que venha de fora vai mudar a decisão do Tite de escalar ou não escalar o jogador. Ele vai escalar ou não vai escalar baseado em informações de dentro, não baseado em repercussão de fora. E tô com o André, assim, eu tenho convicção de que a intenção do Tite era escalar força máxima. Mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Mas, por exemplo, De La Cruz, né, que não jogou contra o Palmeiras, é possível que volte, até para jogar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo para o jogo do meio de semana contra o Bolívar. São decisões a serem tomadas, e não são decisões fáceis, elas nunca são, porque os jogos são muito importantes, né? O jogo do final de semana ele é muito importante. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Muito mais do que a Copa do Brasil, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil jogando no Maracanã,
O Palmeiras entrou para não perder o jogo. O Palmeiras entrou para tentar chegar vivo em São Paulo. Quase, né? Quase conseguiu reverter aqui, mas não conseguiu cumprir a missão no Maracanã, né? A ideia do Abel não foi cumprida. Para o jogo de domingo... Domingo? É domingo. Jogo domingo, 4 da tarde. Domingo, jogo domingo às 4 horas da tarde. A proposta do Palmeiras tem que ser um pouco, talvez não muito, mas um pouco diferente. Porque o Palmeiras vem de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, já foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, com um jogo a menos do que ele, Palmeiras. Então, assim, empatar no Rio com o Flamengo, eu não sei se é um bom resultado para o Palmeiras, dada a situação do campeonato. Então, assim, não acho que o Palmeiras vai se lançar totalmente contra o Flamengo no Maracanã. Mas uma postura minimamente mais agressiva do que teve no jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que ter. Aí a questão é, vai conseguir ter? Porque o Palmeiras não vem conseguindo ter nos jogos contra o Flamengo no Rio. A boa notícia para o Abel é que, apesar da eliminação, ele encontrou, pelo menos neste jogo que a gente vê aí os melhores momentos, uma outra maneira do time jogar, um outro desenho, com algumas peças diferentes que pode dar a ele um pouco mais de conforto para tentar vencer o jogo do Maracanã. Eu estou dando uma olhada, o Botafogo, que é um time importante nessa disputa, visita o Juventude, né, domingo. A gente tem a questão do Flamengo na rodada passada, quando poupou, estava na liderança e com um jogo a menos, né? Esse jogo tem muito valor pro Flamengo, mas já que o Zupa trouxe o Palmeiras e trouxe num foco interessante, que é essa coisa de como foi o comportamento palmeirense, que repercutiu muito também na comunidade alviverde, André, você que gosta. Sim, a forma como o time se portou, porque a imagem do Maracanã era uma imagem muito preocupante. Sim. Como você acha que aquele jogo pauta esse? No sentido de postura, não de se vai titular, se não vai, mas de postura. O que aquele jogo 1 serve para o Palmeiras para esse jogo de Campeonato Brasileiro? O Palmeiras realmente foi muito acuado, foi muito permissivo, marcou mal, não conseguiu fazer, minimamente o necessário para preocupar o Flamengo. O Flamengo não teve nenhuma preocupação naquela noite no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o comportamento defensivo foi muito estranho, porque se há uma coisa que a gente se acostumou a ver é o Palmeiras defensivamente fazendo, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, boas atuações que o caracterizam como time. E naquela noite o Palmeiras foi muito diferente do que ele normalmente é. Então, se há algo que você pode tirar, né, se você é a comissão técnica do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, é que no Allianz Parque, nesse meio de semana, apareceu um time que o torcedor reconhece. O resultado foi insuficiente, é do futebol. O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia bastante tempo, né? Conseguiu vencer, é uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve, mas o Palmeiras ganhou o jogo. Sim. No Maracanã a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. Isso não é normal. Contra o Flamengo. Essas estatísticas são em jogos contra o Flamengo. Então, a minha impressão é que o espírito do time do Palmeiras, nesse meio de semana aqui em São Paulo, ele foi reconhecido pelo torcedor, porque o torcedor primeiro reconheceu o time. A equipe que jogou no Rio de Janeiro não dava para reconhecer. Então, acho que a partir daí o Abel tem alguma coisa para montar e já ter uma expectativa de que o time vai responder. Eu não abordei contigo muito a questão do Flamengo, Zupa, a questão do titular, reserva, mezzo a mezzo. Como é que você imagina o Flamengo? Eu acho que ele vai se ver obrigado a descansar uma ou outra peça por questões físicas, né, por risco de lesão. Os homens de frente do Flamengo são os que mais têm preocupado, embora o De La Cruz tenha se machucado agora, mas o Everton Cebolinha, que voltou no segundo tempo contra o Palmeiras, é um cara que tem que ser observado com cuidado. O Bruno Henrique, que fica no banco, é um cara que já teve lesão. O Pedro é um cara muito importante para a equipe. Eu imagino que ele vai observar com cuidado e vai, se preciso, mexer em uma ou outra peça. Mas é um jogo muito importante para as duas equipes, né? Você falou aí do Botafogo, que pega o Juventude. Na teoria, sempre na teoria, a rodada ela é interessante para o Botafogo, porque pega um time da metade para baixo da tabela e os dois, embora tenha o Fortaleza hoje à frente do Palmeiras, mas os dois maiores rivais do campeonato se enfrentam. Então, assim, é uma rodada
bastante importante e é uma rodada antes de Libertadores, que pode ter impacto nas próximas semanas também. Acho que os dois técnicos vão tentar colocar o melhor que eles tiverem. Talvez não seja possível, mas a intenção certamente vai ser essa. Vamos falar, a gente citou o Botafogo, né? Vamos falar do Botafogo, tem pela frente o Juventude, que avançou na Copa do Brasil. Aí o vídeo, galera do Gol de Ouro. Partida do Verdão hoje contra o Flamengo às 4 horas da tarde no Maracanã. E antes de tudo, dê o like aí, se inscreva no nosso canal, dê a força. Vamos torcer para o Palmeiras sair vitorioso hoje e conseguir os 40 pontos também, rumo ao mais esse título, ao tricampeonato seguido brasileiro. E eu acredito que hoje o Palmeiras vai sair vitorioso. Ok? O Verdão hoje vai pra cima. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado. Até mais, galera. Valeu.